A paz, queridos, sou o pastor Jefferson Santos. Alguém um dia me perguntou, como ser um jovem cheio do Espírito Santo? Eu estou falando no meu canal do YouTube e também através da minha página no Facebook. Eu tenho inúmeras pessoas que me seguem, quase 5.000 pessoas no Facebook. Dentre essas pessoas, muitos são jovens que sonham e desejam algo grandioso na dimensão do reino de Deus. E como o reino de Deus é um reino que disponibiliza dons vocacionais, espirituais, muitos desses jovens, ao lerem a Bíblia e perceberem a obra do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, no ministério de Jesus, na vida do apóstolo Paulo e de outros homens, me perguntam, pastor, é possível ser cheio do Espírito Santo? É possível ser alguém num tempo tão difícil, de tantos ataques espirituais, ser um jovem cheio do Espírito Santo? Eu lhe digo, é possível. Mas como ser cheio do Espírito Santo, pastor? Eu vou lhe dar apenas 3 orientações básicas da fé cristã. Primeiro, se você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo, entre e ande no caminho da oração. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 18, que nós deveríamos orar em todo o tempo no Espírito. A oração, ela é a chave que abre os céus. Os grandes homens usados na história da igreja, eles foram usados partindo de longos períodos de oração. Porque se você quer ser cheio da presença de Deus, você precisa gastar tempo com aquele que você quer ser cheio dele. Não existe ninguém que cresça em nível de intimidade sem convivência com aquele que nós queremos intimidade. A oração nos aproxima da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela nos leva a vermos coisas que ninguém vê, a experimentarmos coisas na dimensão de Deus como ninguém experimentou. É aquilo que Paulo diz, que conhecia um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Na verdade, este nível de intimidade que nos leva à grandeza de revelações que Deus não deu a ninguém, só vem por meio da oração. Orar é essencial para a vida de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Você precisa gastar tempo orando. Não perca uma oportunidade de orar, e eu quero dizer ao seu coração, tire períodos de oração. Eu me lembro no começo da minha caminhada, quando eu aprendi sobre o poder da oração, eu orava de meia-noite até 7 da manhã buscando ao Senhor. Gastava a madrugada de joelhos na presença de Deus. Não é que a oração, ela simplesmente seja algo que me torne santo demais para atrair a presença de Deus, mas é que ela me leva a construir uma vida de intimidade com Deus. E em muitos momentos desse de oração, eu fui profundamente impactado e visitado pela presença de Deus. Quantas experiências gloriosas eu tive por meio da oração, visões do reino de Deus, visões do mundo espiritual que o Senhor me deu. E hoje eu sou alguém que tem experimentado a bênção de Deus sobre o meu ministério, ganhando muitas almas para Jesus, por causa deste tempo em oração. A oração nos leva ao nível de intimidade com Deus. Em segundo lugar, a vida de meditação na palavra de Deus. Se você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo, entenda que aquilo que você precisa aprender de Deus, sobre Deus, está nas Escrituras. Logo, você precisa comer esse manual sagrado, se alimentar desta carta de amor de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Você precisa se abastecer da palavra, se encher da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar em nós conhecimento de Deus. É aquilo que está em Oséias, no capítulo de número 6. Quando o Senhor diz que o povo dele é destruído por falta de conhecimento, porque quem não tem conhecimento da palavra não conhece a Deus. E quem não conhece a Deus, disse Daniel, não pode ser forte nem ativo. Se você quer ser alguém dinâmico no reino, se você quer ser um jovem dinâmico no reino, se você quer ser alguém
cujo coração, a alma e o espírito é envolvido, dominado e controlado pelo Espírito Santo, ame a palavra de Deus, gaste hora, gaste tempo, lendo, meditando, refletindo, buscando direção de Deus pela palavra, e a palavra de Deus ela vai lhe abastecer. O próprio Jesus, ele nos deixou o exemplo, porque ele era alguém que se envolvia com a palavra. Se envolvia a tal ponto que com 12 anos de idade na sinagoga estava discutindo sobre as escrituras com grandes mestres daquela época. Logo, quem lê a palavra, ele se transforma num homem controlado, dominado e dirigido pelo Espírito Santo. O jovem cheio do Espírito Santo só pode o ser se ler, mastigar e meditar na palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, a sua vida de obediência à palavra de Deus. Você precisa olhar para a Bíblia e praticar a palavra. Na medida que você lê, você precisa pedir a Deus em oração que Ele faça com que a palavra se torne viva na sua vida, meu jovem. Se você quer alcançar um nível espiritual elevado no reino de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa pedir a Deus força, graça, para ter a atitude de quem pratica a palavra e vive a palavra no seu dia a dia. E vivendo a palavra, você vai poder experimentar esse controle do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: andai em espírito. E o andar em espírito nos leva a essa dimensão da prática, da vivência da palavra. O que foi que Jesus disse sobre a nossa vida? Ele disse que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e se somos sal da terra e luz do mundo, nós somos chamados por Jesus para vivermos esta bênção de Deus na prática diária. Viver a fé, viver a santidade, viver a comunhão, viver a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, eu deixo estes 3 conselhos ao seu coração. Você que quer ser um jovem cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar de uma forma grandiosa e gloriosa. Houve um jovem que fez uma oração dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. E ele, enquanto pedia, ele percebeu que no dia a dia dele não alterava nada. Até o dia que ele, caindo de joelhos, disse: Senhor, por que eu não consigo ser cheio do Espírito Santo como eu peço? E o Senhor um dia o visitou em oração e lhe trouxe uma palavra. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa simplesmente abrir mão de algumas coisas e se entregar à oração, à palavra e à prática da minha palavra. E daquele dia em diante que ele foi confrontado com o Espírito, com a palavra de Deus, o Senhor mudou a vida dele, de modo que ele trouxe um impacto tremendo para a sua geração e para a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque quando o Senhor ele vem com a sua palavra na nossa vida, a palavra tem o poder de nos transformar em verdadeiras dinamites nas mãos de Deus, em instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E eu creio que você será um jovem que será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus te usará grandiosamente. Eu quero orar por você. Pai, abençoe esses jovens, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, de modo que eles sejam abençoados, edificados, revestidos de poder. Que o teu Espírito Santo possa envolvê-los e levá-los a uma dimensão profundíssima da tua glória, extraordinária da tua glória. É o que eu te peço. Enche este jovem, este homem, esta mulher do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho no YouTube e também no Facebook. Obrigado pela sua vida, por sua família. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.